vamos para a parte 3 do nosso chá das 5, com o Nascidas e o Nascido. Continuar tomando um chazinho frio. Poxa, nesse tempo pra continuar a gravar, bem que a gente podia Faltava ter dado só um uma biscoito, esquentadinha, né? Faltava só um biscoitinho, Não, né? eu tô de regime, pessoal. Pela milionésima vez. Vamos lá. Gente, meninas, menino também, meninos. Terminamos a parte 2, né, falando sobre a história de Vasti, do Assuero, por que eles fizeram aquela festa, o que aconteceu que a Vasti foi destronada. Então, tudo isso a gente aprendeu na segunda parte. Agora nós vamos entrar na história de Esther. Como foi que Esther entrou nessa história? Como foi que ela caiu de gaiato? Não, foi tudo planejado por Deus, porque precisaria de uma pessoa lá dentro do palácio que fosse uma pessoa importante para o povo de Israel. E Esther foi essa pessoa junto com seu tio Mardoqueu, certo? Aí que tá, olha só, pessoal. Capítulo 2. Passadas essas coisas, toda a questão de Vasti, não se esqueçam. Primeiro, o rei Assuero, tem hora que eu chamo de Assuero, tem hora que chama de Xerxes, que delícia. É o seguinte, o rei Assuero, a gente não pode entrar no erro de muitas pessoas. Por exemplo, tem pessoa que fala que Balaão era profeta do Senhor. Ele não era profeta do Senhor. Então, isso que vocês precisam entender. Assuero, Xerxes, ele não era um homem temente a Deus. A gente está falando aqui de um homem muito pelo contrário. Um homem que era, entendeu? Totalmente carnal, totalmente fora da fé. Um homem que não temia ao Senhor. Ele fez, inclusive, esse banquete para mostrar o quanto ele era grande. Então, passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, ou seja, apaziguado, ele se acalmou, lembrou-se de Vasti. Por quê? Porque ele era afim da Vasti. A Vasti era a mulher mais bonita ali, entendeu? Da mesma forma como ele vai escolher Esther, foi feito o mesmo procedimento para que ele escolhesse Vasti. Na verdade, ele gostava, ele tinha sentimentos por Vasti, né? Então, entendeu? Depois que passou a bebedeira, ele caiu e do que ela fizera e do que tinha decretado contra ela. Então disseram os jovens do rei que lhe serviram. É o que eu falei. Aí eles viram isso, daí não os vai jovens dar. do rei? Os jovens jovens os conselheiros, do rei, os conselheiros do rei. Aí o que aconteceu? Os caras falaram, vai dar ruim pro nosso lado. Então vamos resolver isso. Vamos arrumar uma mulher. Então o que ele fez? Tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino e reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Suzã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Regai, eunuco do rei. Guarda das mulheres, deem-se-lhes os ungüentos. A moça que cair no agrado do rei, essa reine no lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. O que aconteceu? Não era assim, pessoal. Bati o cara lá com um book. Olha só, o que você acha da sua filha se tornar rainha? Vamos participar? Ela não quer conhecer o rei para ver? Não. Simplesmente mandou para cada cidade um édito, ia lá um comissário do rei, entrava de casa em casa, olhava as meninas falaram, essa vem. E levava, não tinha conversa. Não era uma escolha, uma questão dessa. E assim se fez. E o rei gostou muito desse conselho, de ter esse desfile de beleza para ele, né? E aceitou, ou seja, em 3 tempos ele esqueceu a Vasti. Então, e aqui a gente tem que entender uma coisa. Ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, aí vem, né? Filho de todo mundo aqui. Tem tradução que tá Mardoqueu, tá? Só para não confundir vocês acharem que são pessoas diferentes. Que fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados, com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara a Radassa. O nome dela é Radassa. E ela era prima dele. Que é Esther, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Tio? É. Tá, porque aqui tá prima nessa tradução. Filha de seu tio, entendeu? Filha do seu tio. É, prima. Filha do irmão do seu pai, filho do irmão da sua mãe. É prima. Gente, era parente. É prima. Filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Era jovem, bela, de boa aparência e formosura. Essas de Regai levaram também a Esther à casa do rei. Primeiro, Mordecai, ele estava no palácio, ele trabalhava no palácio, ele servia no palácio. Outra coisa, pessoal, mesmo tendo essa tradição de fazer o quê?
mesmo tendo essa tradição de tomou aquele povo, então vamos trocar a população para acabar com a identidade nacional desse povo, mesmo com essa tradição, os judeus eram mal vistos. Por quê? É o que acontece conosco hoje. Aí a gente traz para a nossa vida. Por que nós somos mal vistos? Por que estão nos atacando tanto? Por que quando a gente chega na escola, os nossos filhos são motivo de piada por serem cristãos? Por que a gente é tido como o ignorante? Por que estão levantando maior ódio contra nós cristãos? Porque os judeus daquela época tinham uma vida diferente. Eles não se contaminavam com os pecados que aquele povo vivia. Entendeu? Então, isso que vocês têm que ter em conta. Então, o povo judeu era mal visto, não gostavam dos judeus ali, como nós vamos ver ali na frente a questão de Ramã. Então, o que aconteceu? Mordecai, ele ensinou Esther, ele orientou Esther. Mas isso, né? Sem contar, uma observação, que Hegai ficou muito impressionado com a beleza de Esther e a tratou com bondade. Então, você percebe que tudo já faz parte do plano de Deus. Por quê? Vasti foi destronada, Mordecai já estava dentro do palácio, tinha uma prima que era da cidade e lá, de Israel. Só um detalhe, quando a gente falar de Ramã, que vai aparecer ali na frente, o que vocês têm que entender? Ramã personifica um sentimento que todo aquele povo tinha contra os judeus. Então, olha só, lembra, eu já expliquei para vocês sobre José do Egito. Por que José se transformou, foi feito escravo, e foi parar na casa de Potifar e com isso parar perante Faraó? Não porque Deus queria engrandecer José como pessoa porque ele era correto. Não, mas é porque Deus queria alguém lá no Egito para que levasse o povo dele para o Egito e evitasse que o povo dele deixasse de existir. Vocês vão ver com o plano de Amã que Amã personifica a maldade de todos contra o povo de Deus. Então aqui, a questão de colocar Esther ali já é uma questão de Deus colocar ela ali. Deus fez com que Vasti falasse não para o rei, para que Deus colocasse Esther ali. Para quê? Para preservar o seu povo, porque viria uma ameaça muito grande ao povo. E olha só, e olha como Deus cuidou de Esther lá. Sem demora, providenciou que ela recebesse comida especial e tratamento de beleza. Também lhe designou 7 moças escolhidas do Palácio Real e a transferiu para o melhor lugar do harém. Agora vem uma parte muito interessante, tá? Mardoqueu havia instruído Esther a não revelar a ninguém a sua nacionalidade e nem a origem da sua família. Por quê? Porque ela era judia, existia uma perseguição. Exatamente. Então, todos os dias, Mardoqueu caminhava perto do pátio do harém para saber notícias da Esther e descobrir o que estava acontecendo. Ou seja, o tio colocou a Esther lá, então toda hora ele ia lá saber se ela estava bem. Mas você viu como que Deus já estava cuidando dela? Antes de ser levada aos aposentos do rei, cada moça recebia 12 meses de tratamento de beleza. Nossa, Regina amou agora. Regina é esteticista, né? Pensa, Regina lá cuidando da pele das meninas lá. Regina amou. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Então pensa, durante 6 meses tomando banho com óleo de mirra e mais 6 meses só passando produtos de beleza, cosméticos. Uma estética perfeita, era um spa. 1 ano se preparando para se apresentar na presença do rei, para ver se ele ia gostar de você ou não. Essa é a parte bonita da história, né, pessoal? Agora não se iludam. E quando ela fosse se apresentar nos aposentos do rei, ela podia ir lá e escolher a roupa e os acessórios que ela queria. Imagine o guarda-roupa, o closet enorme que tinha lá para a mulherada. Pode falar. Então, o que acontece? Isso se vê, só que é o seguinte: uma a uma foi apresentada ao rei. Não pense que elas iam lá, o rei olhava, como é, né? Aquelas audições em teatro, né? Que o cara tá lá numa cadeira longe, a menina passa num palco e sai. Não, as meninas eram levadas, passavam a noite pro rei e acontecia o que vocês estão imaginando. Olha que engraçado do comentário Meteu Henry. Nada menos do que 12 meses lhe foi permitido para a sua purificação. Ao menos alguma delas tendo sido trazida do campo para que viessem a estar assaz, limpas e perfumadas. Mesmo as que fossem obras-primas da natureza. Ou seja, que já nasceram lindas e bonitas, não precisou de trato. Vem não, que eu não vou te dar beijinho, não. Mesmo elas deveriam submeter-se a esses artifícios para que pudessem
agradar a uma mente vã e carnal. Depois de o rei ter levado para a cama, viviam em completa reclusão, apenas interrompida quando eram novamente requisitadas por eles. Ou seja, elas se tratavam se purificavam durante um ano, né, toda bonitinha, porque ele não ia escolher elas, você não. Ele ia fazer aquilo que vocês pensavam com todas elas. E ele só chamava elas novamente se ele se lembrasse delas. Se ele se lembrasse delas... Se ele gostou dela, ele vai falar assim, sabe aquela lá, o número 147? Eu gostei dela, lembro dela, traz ela aqui pra mim. De novo, entendeu? Nisso, já poderia ter passado anos sem que ele chamasse ela de novo. E o que elas faziam nesse tempo? Eram tratadas como esposas secundárias. Ou seja, eles trouxeram elas, não quer dizer, eu não gostei dela, né? Experimentei, não gostei, leva embora. Não, ela ficava lá à disposição dele. Ela não podia sair, ter outra família e casar. Não, era à disposição do rei. Elas eram tratadas como esposas secundárias e por ele sustentadas de acordo. E não podiam casar-se. Podemos ver por esse exemplo que a prática absurda chegavam os que viviam privados da revelação divina e que, como punição por sua idolatria, eram entregues a vis afeições. Ou seja, uma vez o rei conhecido, elas estariam lá à disposição dele para sempre. E se ele não lembrasse delas... Ou não tivesse gostado delas, nunca mais elas viriam o rei. Mas eram sustentadas por ele. E não tinha como... não, mas elas arrumavam amante. Não, pessoal. Todos que cuidavam delas, do sexo masculino... Porque é sexo, não tem essa conversa, não. Do sexo masculino, tá? Eram eunucos. Eunucos. Então, não tinha mais. Acabou. Você vai viver aí esquecida as moscas. Aí foi quando o rei mandou trazer Esther no real mês de dezembro. A NVT traz esses meses aqui, é engraçado, né? No 7º ano do seu reinado. O rei gostou mais de Esther que de qualquer outra moça. Agradou-se tanto a dela que pôs a coroa real na sua cabeça e declarou rainha em lugar de Vasti. Ou seja, ele ficou completamente apaixonado. Amor à primeira vista. Então, vocês estão vendo o plano de Deus? Deus tem um plano para tudo? Aí, para comemorar a ocasião, ele fez um banquete com todos os nobres e oficiais em homenagem a Esther. Declarou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes generosos para todos. Nossa, ele devia estar muito apaixonado, ele devia estar muito feliz de ter encontrado a Esther no meio de tantas outras lá, né? Mesmo depois que todas as moças haviam sido transferidas para outra parte do harém e que Mardoqueu tinha se tornado um dos oficiais do palácio, Esther continuou a manter o seu segredo de origem de família. Aqui a gente entra na parte política da história, né? Aí a gente vai ver a parte de que Mordecai descobre uma conspiração. Ou seja, isso no 4º episódio do nosso Chá das 5, tá bom? E a gente vai fazer agora igual Xerxes. Não, a gente vai fazer igual o Xerxes fez. Eu fiquei tão feliz com o nosso Chá das 5, que vou dar um desconto para vocês de 10% no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Fala um pouquinho sobre ele. O link tá aqui embaixo, é um curso completo, pessoal, onde vocês não vão aprender aquela teologia. Teologia não é nada que se sobrepõe à Bíblia. A teologia é um conjunto de ferramentas especiais para que você possa interpretar, aplicar e transmitir a palavra de Deus da maneira correta. Um conjunto de ferramentas inspiradas por Deus, inclusive. Por exemplo, nós não teríamos a Bíblia em português se não existisse a teologia. Então vamos pensar nisso, tá? E o nosso curso Bacharel Livre em Teologia, ele não é que nem esses cursos por aí que te dão o quê? Que te dão uma decoreba, que te dão a coisa pronta, que não te explicam o porquê. Não, a gente ali ensina você a chegar no conhecimento. Você vai descobrir as coisas na Sagrada Escritura por você mesmo. Você vai aprender até as últimas coisas. E aí, quando Jesus volta? A igreja vai passar pela tribulação? E aí, o milênio? E aí, como é que vai funcionar? O que é o milênio? Você vai aprender tudo no Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Um curso com 86 matérias, divididas em 14 módulos. Tem um link aqui na descrição que, em vez de pagar R$ 196,97, o valor do curso todo, você paga R$ 177,27. E ainda ganha um bônus, que é um curso completo de capelania. Ou seja, terminou o Bacharel Livre em Teologia, você já tem o acesso liberado para o curso completo de capelania, com direito a credencial de capelão
histórico escolar e certificado. Tá bom? Então, até o próximo Chá das 5. Te convido para vir tomar um chazinho com a gente semana que vem. Deus abençoe.